Olá, tudo bem? Vou agora ler o livro, da continuidade aí, Acabe com a Obesidade. Esse já é o sexto vídeo. Por que a mãe e não o pai? Página 42. Quando um grande problema vier e lhe trouxer angústias, medos, incertezas, depressões e ansiedade, e você não souber sua causa, lembre-se que estes sentimentos são sintomas de algo que faz parte de seu passado, de sua infância. Sempre que você relacionar um acontecimento de sua vida atual com desamparo, falta de amor, falta de reconhecimento, não aceitação, rejeição profissional, rejeição amorosa, você estará inconscientemente associando essas sensações com aquelas sensações da sua primeira infância relacionada à sua mãe. E por que com a mãe e não com o pai? Vários são os aspectos relacionados com essa questão. A obesidade, ou seja, os tecidos adiposos, as gorduras, são referentes ao fator Yin, descrito pela cultura chinesa. Segundo os chineses, o universo é uma unidade de fluxo de energia, a qual chamam Qi, ou Ti, acredito. Para que o mundo fosse criado, o universo manifestou dois aspectos opostos e complementares, negativo e positivo. Os chineses chamam esses dois processos de Yin e Yang. O fator Yin, que descreve a dualidade com o fator Yang, refere-se à mulher. A gordura e a mulher estão relacionadas à maternidade. O homem possui mais músculos, a mulher possui mais gordura, e isso faz parte de uma sabedoria milenar e refere-se à estrutura física do ser humano. A razão disso é muito interessante. As mulheres geram filhos. Para gerar os filhos, elas precisam de mais energia e a reserva energética de seus corpos é sua reserva de gordura. No metabolismo do corpo humano, duas são as fontes de energia: açúcares e gordura. Primeiramente, o corpo, para obter energia para desempenhar suas funções e atividades, queima, e literalmente é uma queima química, o açúcar, que está disponível na corrente sanguínea e nos músculos. Quando este açúcar não é suficiente, o corpo lança mão de suas reservas de gordura e as utiliza para transformá-las em energia. Quando uma mulher está grávida ou amamentando, ela precisa de mais energia para manter-se e manter seu filho. Além do mais, a gordura aquece e é uma barreira natural de proteção dos órgãos e do corpo. Cada vez que um ser humano engorda, significa que ele está armazenando mais gordura e aumentando a quantidade de seu tecido adiposo. Aspecto Yin: feminino, contração, noite, mental, depressão, passivo, onda curta, interior, escuro, frio, espaço, leve, descendente, dentro, suavidade, doce, ortossimpático, próton e gordura. Aspecto Yang: masculino, expansão, dia, físico, ansiedade, ativo, onda longa, periferia, claro, calor, tempo, pesado, ascendente, fora, agressividade, salgado, amargo, parasimpático, eletro, músculo. Existe sempre uma correlação entre o físico e o psicológico, que é feita pela mente humana. Perceba como as coisas ocorrem. Se uma pessoa está adquirindo maior quantidade de adiposidade, ela está internamente aproximando-se da maternidade, seja ela homem, seja mulher. Ao se aproximar da maternidade, ela se aproxima de sua mãe, e é aí que ocorre uma ambivalência de sentimentos. Nessa dualidade de sentimentos de amor e de ódio, a pessoa engorda. As incertezas e as culpas que foram totalmente mal resolvidas na infância vêm à tona. Seus sentimentos da infância retornam. Uma infância em que a pessoa não pôde conversar satisfatoriamente com sua mãe e que não pôde ouvir sua voz esclarecendo as coisas da vida para aquela mente em desenvolvimento
daquele ser em amadurecimento, uma época em que era importante ouvir da boca de sua mãe palavras de esclarecimento quanto ao seu próprio eu, pequenininho da infância. Por essa razão é que obesidade está relacionada com a mãe. A figura do pai como referência de formação só vai surgir após os 7 anos, mais precisamente durante o período que vai dos 7 aos 14 anos, época em que o pai terá maior influência sobre a criança. No âmbito físico, exatamente pelo desenvolvimento de testosterona e também nos aspectos psicológicos, a idade entre os 7 e 14 anos é o momento em que a criança adquire independência, iniciando seu autorreconhecimento. Em independência, lembra homem, aspecto masculino, remete ao yang. Refere-se ao fato de andar com as próprias pernas em um momento em que a criança vai começar a identificar-se com o pai. Nessa nova etapa de desenvolvimento do ser humano, outros problemas surgirão, desta vez relacionados com o pai. Todos os aspectos emocionais que o pai tiver, secretamente ou não, estarão em contato direto com a criança, que tem uma capacidade incrível de captar o não verbal. A criança passará a ter uma atenção inconsciente voltada para a figura paterna e captará tudo o que se passa com ela. Dessa maneira, com a antena voltada para o pai, ou mesmo através do inconsciente coletivo, a criança estará nesta etapa dos 7 aos 14 anos, somatizando ou vivenciando a sua personalidade em seu caráter, em seus pensamentos e em sua conduta, os aspectos relacionados aos conflitos internos do pai. Crianças criadas sem o pai tenderão a transferir inconscientemente, após os 7 anos de idade, a busca de um pai no avô, no irmão, no tio, no professor e até na própria mãe, que obviamente as decepcionará como pai, iniciando assim confrontos com a mãe, sem saber por quê. Independente da presença ou da ausência do pai, todo obeso tem um relacionamento doentio com a mãe, exatamente por estar mal resolvido em sua infância. Ou mora com a mãe eternamente e se preocupa exageradamente com ela, ou se atraca em discussões devido à opinião oposta e não percebe o quanto quer manipular a mãe e ter controle sobre a vida dela, parecendo aos olhos dos outros que é a mãe que está dominando. Isso tudo ocorre devido à tentativa inconsciente de fazer a mãe dar atenção que não deu dos 0 aos seus 2 anos na fase oral. A psicologia conclui que o comportamento do obeso é imaturo emocionalmente diante dos problemas da vida, mesmo quando aparenta ter uma personalidade forte e guerreira. Os dramas e os exageros, tanto na tristeza quanto na raiva ou na alegria, revelam o quanto os gordinhos não conhecem a verdadeira paz interior e a tranquilidade para aceitar o desapego que a vida exige. Portanto, para emagrecer é necessário resgatar a conexão com a espiritualidade e não somente com a mãe do passado, na tentativa de separar-se dela. Saiba que separar-se da mãe não significa abandoná-la, e sim vê-la e senti-la com respeito, amor sereno, gratidão sem culpa, perdão e, acima de tudo, com desapego emocional, ou seja, parar de controlar os passos dela e parar de se permitir ser controlado por ela. Esse controle mútuo revela o grau de culpa, medo e sutil vingança da criança interna. Como esse capítulo é longo, bom, eu vou lê-lo até o final, mas falta uma página ainda. 1,5. Os obesos precisam perceber que quando a mãe já faleceu ou estão de laços cortados de alguma forma, eles tendem a transferir a dependência emocional para alguém próximo ou até para um animal de estimação. Se você, querido leitor, vive essa situação, tente enxergar sem resistência para quem você transferiu inconscientemente seus medos e controles. Para o marido, para a esposa, para os filhos,
para amigo ou amiga, para o patrão ou para seu animalzinho doméstico que você sufoca de carinho ou de comida. Tente localizar e procurar ser mais sereno nessa relação, sem se ofender ou se magoar tão facilmente. Observe suas próprias atitudes quando as outras pessoas estão falando sobre a sua pessoa. Vejam como elas tratam você. Será que elas pisam em ovos para não o afetar? Ou será que elas parecem exageradas e maldosas na sua forma de enxergar? Sabe que controlar, chantagear, cobrar atenção e amor, ditar regras, brigar, fazer escândalos, silenciar com cara de raiva ou de coitado, falar sempre alto ou nunca se colocar numa conversa, deixando todos darem opiniões, menos você? Ou criticar as pessoas e até revelar segredos seus e de outras pessoas, faz parte da infantilidade do obeso. Está longe de ser uma pessoa equilibrada nos sentimentos, pensamentos e atitudes. Crescer e amadurecer nas emoções levará você ao emagrecimento, pois a alegria será constante e serena no coração, nos atos e nas decisões pessoais. Nunca se comparem com pessoas piores que você. Se for para se basear em alguém para escolher um novo caminho, se compare às pessoas firmes, calmas, mais magras e que vivem em harmonia com as dificuldades da vida e não com críticas, ofensas e dramas. Aparentemente, as pessoas mais equilibradas são frias e calculistas e isso assusta os obesos. Porém, essa aparência nada mais é do que autocontrole para manter o raciocínio e não se deixar levar pelas emoções. Quem é que salva alguém que sofre um acidente? Uma pessoa desesperada, gritando por socorro, sem ter ninguém por perto para ajudar? Ou uma pessoa aparentemente fria, mas que socorre o acidentado firmemente, raciocinando e lembrando como estacar sangue com torniquete, como fazer respiração boca a boca, massagem no peito, afrouxando cintos e gravata para o acidentado respirar e ainda dá ordens precisas para alguém chamar uma ambulância ou polícia para levá-lo ao hospital mais próximo. O que você faria nessa hora? Principalmente se alguém que você ama estivesse estendido no chão? Ficou apavorado, né? Pois bem, o que você precisa é ter mais fé em Deus e treinar todos os dias a sua tranquilidade diante de ofensas, traições, perdas, mágoas e desprezos, até que você aprenda a não levar mais nada para o lado pessoal. Esse treinamento serve para tudo na vida, não só para socorrer pessoas, mas para socorrer a si mesmo no momento difícil do dia a dia. O amor verdadeiro é forte e se precisar o amor verdadeiro é forte e se precisar aparentemente frio e distante para as pessoas ao nosso redor aprenderem a crescer sem nós e serem independentes e felizes. O amor é fraterno, sorridente e amoroso, mas também severo, com respeito e firme para colocar limites ao educar uma criança ou para organizar uma relação na qual individualmente e a privacidade forem invadidas ao extremo. No decorrer deste livro, você começará a descobrir como alcançar uma nova personalidade cheia de amor, desapego e alegria de viver. Entenderá as diferenças entre amar e possuir, para que seu coração possa aprender a soltar coisas e pessoas com sabedoria e sem sofrimento ou medos. Lembre-se que pela sabedoria oriental milenar, pais adotivos são pais legítimos energeticamente e, portanto, os filhos adotivos estão sujeitos às mesmas consequências psicossomáticas daqueles que os criam. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.